Salve, meus queridos aventureiros e aventureiras. Hoje um vídeo bem diferente. Hoje não vou mostrar as aventuras do Tio Montanha, nas montanhas, com onça, com caverna, com não sei o que. Hoje o Tio Montanha vai responder a inúmeros e inúmeros irmãos que pediram esse vídeo. Pediram para mim se pronunciar sobre o caso da irmãzinha brasileira, a irmãzinha Juliana, que sofreu o acidente lá naquela montanha, no Monte Rinjani, lá na Indonésia. Falar sobre a demora do resgate, sobre os problemas do resgate, por que o resgate foi tão ineficiente assim, como muitas das mídias falam, meus queridos. Para quem não conhece o Tio Montanha, eu vou falar de uma maneira bem sucinta que eu venho da área de resgate. Atuei por mais de 20 anos, uns 30 anos mais ou menos na área de resgate, aonde fui supervisor, pelo menos uns 20 anos, supervisor de resgate em espaço confinado, supervisor de resgate em altura. Trabalhei em resgates com explosividade, com contaminantes, aerosóis, gasosos, sólidos, líquidos. Trabalhei em locais sem oxigênio, com baixo oxigênio ou com enriquecimento de oxigênio, em altura, espaços confinados, em ambiente na terra e em ambiente marítimo. Foram mais de 20 anos na área de resgate, meus queridos, aonde eu era qualificado e o principal, certificado. Não adianta a pessoa ser qualificada falando profissionalmente, falando legalmente, se ela não é certificada. Então eu era certificado em cursos de resgates nacionais e cursos de resgates internacionais. Alguns desses cursos me davam aptidão para trabalhar em vários países do mundo em locais de resgate, meus queridos. Então foram mais de 20 anos de experiência em resgate. E cerca de 22 anos escalando montanha. Hoje eu não escalo mais, mas eu continuo fazendo travessias de montanha, de cavernas, travessia de deserto. Sou intimamente ligado à natureza, principalmente à natureza mais selvagem. E nos vídeos que eu faço aqui na nossa família, eu dou várias e várias dicas. Enquanto eu vou mostrando a natureza, eu vou falando, olha gente, a natureza conversa com a gente. Olha o risco escondido lá, esperando pegar uma pessoa que não está bem ligada. Então, quem gosta de aventura, quem gosta de natureza, eu faço o convite. Assistam os vídeos aqui, além de vocês verem uma natureza mais selvagem, vocês vão ganhar várias dicas de segurança e como reconhecer o perigo oculto ali na natureza. Então vamos lá, meus queridos, né? Falando, Tio Montanha trabalhava atendendo normas brasileiras e internacionais, como eu falei, atendendo normas técnicas, normativas, NR, NBR e normas técnicas gerais aqui do Brasil e do resto do mundo. Agora, vamos falar sobre o caso. Primeiro, eu quero... É uma coisa importante. Eu não estou aqui para desdizer o que alguém falou. Eu não estou aqui para falar que a pessoa está errada e eu estou certo. De forma alguma. Eu não sou ninguém para desfalar as outras pessoas. Eu vou falar da minha experiência. Não vou desfalar o que outras pessoas falaram, meus queridos. Segundo, importantíssimo, falar sobre sonho. Por que eu estou falando sobre sonho? Porque eu vi algumas pessoas falando que a principal causadora do acidente foi a própria Juliana, que ela infelizmente partiu daqui porque ela estava escalando um vulcão, que ninguém deveria escalar um vulcão. Gente, todo mundo tem sonhos. Você tem sonho, ele tem sonho, ela lá tem sonho e eu tenho sonho. E eu não posso, eu pelo menos penso que eu não posso culpar as pessoas por estarem realizando seus sonhos e acontecerem acidentes. Os acidentes acontecem em qualquer lugar. A pessoa pode estar indo trabalhar para realizar o sonho de ter uma moto melhor, ter um carro melhor, e acontecer um acidente. A pessoa pode estar dentro da sua casa, como milhares e milhares de pessoas diariamente, e acontecer um acidente. Inclusive acidente fatal dentro de casa.
Acontece muito. Então eu não considero de forma alguma, de maneira nenhuma, que ela tenha sido culpada. Ela é uma ser humana comum que estava realizando o seu sonho. Eu peço perdão a vocês devido aos cachorros latindo. Quem acompanha o Tio Montanha sabe que eu moro do lado de um parquinho e as pessoas vão ali com os parquinhos e ficam com seus doguinhos ali latindo, meus queridos. Mas como é o horário que eu tenho livre para fazer esse vídeo, eu tenho que aproveitar esse horário, meus queridos. Então vamos lá. Situação de resgate. Primeiro vamos falar de um resgate que a gente conhece muito bem. O resgate aqui no nosso amado Brasil. Gente, aqui no Brasil nós temos instrutores de resgate que dão aulas na América do Sul, que dão aula nos Estados Unidos, que dão aula na Europa. São instrutores de resgate, são resgatistas extremamente capacitados e reconhecidos internacionalmente. Nós somos, como que eu posso falar? Excelência na área de resgate. Principalmente o resgate profissional na forma do Corpo de Bombeiro, meus queridos. Além do resgate profissional no Corpo de Bombeiro, existem grupos privados também de resgate, meus queridos. E existem grupos voluntários de resgate, como o grandioso Cosmos, que atua aqui no Paraná, com sede lá no Conjunto Marumbi, mas que pode ser requisitado de repente para dar um apoio em outras montanhas. O pessoal do Cosmos são voluntários, vão lá por amor em ajudar as outras pessoas. Gente, nós temos o resgate profissional muito qualificado aqui no Brasil, com o Corpo de Bombeiros. Alguns estados do Brasil têm equipes maravilhosas, extremamente capazes de realizar resgates em situações mais extremas. Porém, muitos lugares do mundo não é assim igual aqui no Brasil, meus queridos. Um exemplo, falando aqui do Paraná, meus queridos, já que eu sou daqui de Curitiba. Se uma pessoa se perde lá no Pico do Paraná, que é a montanha mais alta do sul do Brasil, e muita gente se perde lá, e no que eles ligam e falam, tem uma pessoa perdida aqui, ou um grupo perdido. O Corpo de Bombeiro agilmente desloca rapidamente, mas é full time, recebeu a chamada, já toca a sirene e já vai equipes. E a quantidade de equipes difere muito da situação na montanha. Quantas trilhas existem naquela montanha? Qual o percurso? Então a montanha tem 30 trilhas, 30 grandes trilhas muito ocupadas, e vão pessoas para ocupar essas 30 trilhas, para agilizar o resgate o mais rápido possível. Se a chamada que cai lá no Corpo de Bombeiro, no quartel no Corpo de Bombeiro, cita que a pessoa está lá no topo do Pico do Paraná, houve uma fratura e não consegue andar, não parte nem a equipe de solo, já vai direto uma aeronave para auxiliar no resgate, gente. A equipe que nós temos aqui no Paraná e também em outros estados são fenomenais. Agem de maneiras extremamente rápidas, meus queridos. Mas essa não é a realidade em muitos outros lugares do mundo. Tem país que tem equipes de resgate joia, mas não é o caso, infelizmente, da Indonésia, um país bem mais pobre que o Brasil, um país numa situação com grande dificuldade financeira. Eu até acredito que eles não tenham equipes de resgate na forma de um corpo de bombeiro como nós temos aqui no Brasil. Eu acredito lá que tenha muito resgate, equipes de resgate de maneira voluntária, porque é extremamente oneroso, extremamente caro manter equipes de resgate como é mantido aqui no Brasil, de uma forma gratuita, meus queridos. Alguns países têm equipes maravilhosas, mas é cobrado preços absurdos para realizar o resgate, meus queridos. Então, continuando. A dificuldade do resgate lá na Indonésia. Primeiro, não havia uma equipe de prontidão, pelas várias matérias que eu vi, não havia uma equipe de prontidão naquela montanha. Justamente devido aos altos custos de repente. Mas eu penso, se eles operam com turismo de risco, deveria ter. Mas essa é a nossa realidade. É a realidade do pensamento do Tio Montanha aqui no Paraná, aqui no Brasil.
Infelizmente, eu não posso querer que outros países tenham a nossa realidade, mas que seria ultra interessante, seria. Mas ficou lá mais ou menos comprovado que não havia equipe de resgate de prontidão no local. Então aí foi o primeiro grande problema para salvar a vida da irmãzinha Juliana, meus queridos. Segundo grande problema, o deslocamento. É uma montanha que normalmente para o turista fazer o passeio lá são 3 dias. O primeiro dia inteiro é só a aproximação até o topo. Aí tem o segundo dia e daí o terceiro dia para retornar. Então reparem que só para chegar lá no topo é 1 dia de caminhada. Isso caso tivesse uma equipe de prontidão lá embaixo. O que não tinha, meus queridos. Se não me falha a memória, eu não me falha a memória, porque chegavam informações muito fragmentadas e diferentes. Chegavam informação do mesmo assunto, por vezes de 4, 5 maneiras diferentes contadas. Então é muito difícil fazer uma análise sem estar no local, sem conferir tudo como realmente foi. Essa é a análise que eu estou fazendo, são das várias matérias e várias informações que chegavam fragmentadas e muitas vezes completamente diferente da reportagem A com a reportagem B e com a reportagem C. Mas eu vi muita gente falando que a primeira equipe de resgate que chegou no local foi uma equipe de resgate de montanhistas que estavam praticando o esporte lá e se voluntariaram para fazer o resgate. Agora vamos começar a entrar nos problemas de layout da montanha. A equipe foi acionada, uma equipe de voluntários de montanhistas. 6, 8, 10 horas caminhando para chegar no local. Quando eles chegam no local, eles percebem que a cinemática do resgate era completamente diferente do que eles imaginavam. Eles percebem que eles levaram de repente 100, 150 metros de corda, mas a vítima está a 250, 300 metros de distância. Então já foi levado praticamente 1 dia, à luz do dia, para a equipe chegar lá. Perceberam que não tinha o material adequado. Detalhe, equipe de voluntários, de pessoas que se arriscaram para tentar salvar uma irmãzinha. Então, eu não consigo criticar essas pessoas que estavam lá de férias, estavam lá no seu passeio, ouviram que tinha uma pessoa em perigo, pararam as suas férias, pararam o seu passeio e foram até lá para tentar ajudar essa pessoa. Sem informações complementares precisas do que era preciso. Elas foram de coração ajudar a irmãzinha Juliana. Chegando lá, perceberam que o material deles não era adequado ou o quantitativo do material era pequeno. Então levou-se 1 dia para chegar lá e a equipe perceber isso. Tem que vir outra equipe com mais material. Ou seja, segundo dia de locomoção da equipe para chegar lá para auxiliar. Logicamente, se tivesse a equipe especializada, isso poderia ser quebrado. E muito esse delay na resposta no auxílio da irmãzinha Juliana. Mas chegou a segunda equipe. Quando chegaram lá, a Juliana tinha escorregado mais para baixo ainda, segundo informações. Ou seja, precisava de mais material para o resgate. A ancoragem de um resgate é o ponto máximo da segurança em um resgate. A ancoragem lá tinha uma grande dificuldade pela pedra, pela rocha, pelo substrato lá, ser muito poroso, ser muito volútil, muitas pedras soltas e poucas pedras sólidas de grande porte para poder fixar as ancoragens aonde os resgatistas iriam trazer. Então foi necessário um equipamento super específico para operar nessas condições. Mais um tempo para esse equipamento chegar lá. Mas de montanha, helicóptero. Por que não foi helicóptero?
Então, o helicóptero até foi, mas é aquilo que eu falo, de repente eles não têm a facilidade do nosso corpo de bombeiro tem aqui. Na primeira ligação, no primeiro minuto, a equipe já partir no helicóptero. Eles não têm um corpo de bombeiro como nós temos aqui. Não há essa aeronave disponível, de repente, para um resgate. Pode ter essa aeronave, de repente, nas suas forças militares, na aeronáutica, no exército, na marinha, mas até a informação chegar para os militares, até ser processado, né, processado que eu digo ser genializado, que pensado, que nós temos que agir, que o resgate civil, que o resgate comum não vai dar conta, leva um tempo, tem um delay. Até o governo que dá a ordem para os militares se envolver, infelizmente ele demorou. De repente achou que as equipes voluntárias dariam conta. E passou um dia, não deram conta, passou 2 dias, não deram conta. Então acionaram a aeronave especializada das Forças Armadas, de repente, para realizar o resgate. Gente, lá é uma montanha muito alta. O que acontece em montanhas muito altas? Às vezes tem teto baixo para a aeronave sobrevoar. O que eu quero dizer? Existem nuvens impedindo que a aeronave voe. Não adianta a aeronave ser apta a voar por instrumentos do lado de várias paredes rochosas. O instrumento não vai fazer o piloto saber que a 10 metros ali tem uma pedra gigante pronta para romper a sua pá, pronta para romper os seus rotores. Então a aeronave não consegue realizar os voos. Para a aeronave chegar no local do acidente, tem que ter bom tempo. Bom tempo não é só o tempo no céu azul. Não pode estar nublado na área do resgate. Senão não tem como sobrevoar as cegas ao lado de uma montanha. Então, gente, eu não estou justificando de forma alguma a demora do resgate. Eu estou explicando para vocês o porquê que de repente, já que eu não estava lá, de repente demorou-se tanto. A primeira equipe de resgate chegou e viu que não tinha o quantitativo de material para realizar o resgate. Tiveram que acionar a segunda equipe. A segunda equipe chegou e falou, ó, mesmo com o que a gente trouxe, não dá para nós. Tem que chamar uma aeronave. A aeronave foi. Primeiro dia não conseguiu sobrevoar o local devido ao teto fechado. Só no outro dia que ela conseguiu sobrevoar e visualizar a irmãzinha Juliana. Então tem todas essas dificuldades técnicas para realizar, teve todas essas dificuldades técnicas para realizar o resgate lá. Eu gostaria de coração, que a Indonésia fosse um país mais desenvolvido nessa área de resgate e que tivesse todo o ferramental, tanto técnico, material, como humano, para ter realizado o resgate lá da irmãzinha Juliana. Mas infelizmente essa não é a realidade deles. Então isso são cuidados que a gente tem que ter para algumas aventuras que a gente vai fazer. Eu costumo falar uma coisa, é diferente o seguro viagem do seguro resgate. Aqui no Brasil, normalmente esses resgates que o Corpo de Bombeiro faz, a pessoa resgatada, ela não tem ali a incumbência de desembolsar o valor pelo resgate. É feito de uma maneira gratuita. Muitos países não têm esse resgate gratuito. Muitos países não têm nem equipe de resgate. Alguns que têm equipes ótimas de resgate, por vezes cobram para fazer o resgate. Então eu sempre dou a dica para quem vai fazer uma viagem internacional, uma viagem de aventura, tente fazer, além do seguro viagem, um seguro resgate, para, em caso de necessidade, ser acionado uma equipe profissional para auxiliar no seu resgate. Essa é uma das dicas de segurança que eu gosto de falar, meus queridos. Se vai para um lugar perigoso, faça uma análise de risco. Eu falo direto isso nos vídeos, as análises de risco. E contemple, gente, se der alguma coisa de errado, essa empresa tem resgatista no grupo?
esse local tem equipe de resgate profissional? Essa cidade tem um corpo de bombeiro qualificado, igual nós temos no Brasil? Esse país tem equipe fera de resgate? Coloque isso nas suas análises de risco, façam ela e daí decidam se vale a pena ou não vale ir para aquele local. Gente, o último resgate que eu fiz em montanha, eu estava um domingo passeando, minha namorada, filha dela, tinha um grupo fazendo rapel. O grupo estava com um resgatista acompanhando e guiando eles. O cara chegou lá, se apresentou, tudo bom, eu sou resgatista, ele viu que tinha um material diferente lá, eu sou resgatista, que legal, você tem esse material, não sei o quê. Eu falei, pois é, pois é. E uma das meninas do grupo dele estava descendo de rapel com equipamento chamado 8, e o que aconteceu? O vento fez um fio de cabelo dessa menina entrar no 8, num freio, que vai descendo a pessoa pela corda. Se entrou um fio, pare a descida na hora, senão vai puxar todo um monte de fios de cabelo e pode chegar uma altura, se entrar uma grande quantidade de fio de cabelo, que vai travar a descida, ou vai literalmente arrancar o couro capilar da pessoa, sendo menina ou sendo menino. E a menina não tinha essa informação, infelizmente, ou se esqueceu se ela recebeu essa informação, e continuou a descida e o cabelo dela travou completamente o freio. E ela ficou pendurada, sem conseguir colocar o pé na parede, porque era uma situação negativa, uma parede negativa. Aí o resgatista do grupo veio correndo para mim e falou, cara, me empresta o teu material. Eu falei, por quê? Porque a menina prendeu o cabelo lá. Eu falei, mas você não é o resgatista do grupo? Eu sou, mas eu não tenho material. Lembra que eu falei no início? É muito importante o resgatista ser qualificado e certificado. Provavelmente, a grande chance dele não ser ou nenhum ou nem os dois. Porque um resgatista qualificado e certificado, como que vai exercer o trabalho dele sem o seu material? Ele me empresta, dando pressão. Eu falei, não empresto, não. Ele falou, a menina vai perder o cabelo dela ou vai arrancar o couro dela. Eu falei, não vai não, eu vou fazer o resgate. Isso com todo mundo olhando. O cara, eu que sou o resgatista da equipe. Eu falo, não, eu sou um Hirata N3, certificado internacionalmente e nacionalmente para resgate. Quem vai fazer o resgate sou eu. O equipamento é meu. E eu não fiquei discutindo, eu fui indo já na situação. Cheguei, montei rapidamente as minhas ancoragens, desci, já comecei a conversar com ela, já fui explicando cada movimento que eu ia fazer. A primeira coisa que eu falei, importantíssimo, não desça mais nem um pouquinho, mantenha a sua mão bem travada. 3 minutinhos eu vou tirar você daqui. E fui explicando, vou colocar um ponto de segurança, vou colocar o segundo ponto de segurança, agora vou colocar um equipamento para içar você e tirar o seu cabelo do freio 8. Coloquei o equipamento, pedalei, ergui ela, tirei o cabelo do freio dela. Ela falou, agora eu consigo descer sozinha. Falei, não, agora você já está preso em 2 pontos comigo. Eu vou descer com você. Ela, de boa, desci. 3 minutos depois que eu cheguei nela, ela já estava fora da situação. Aí todo mundo acabou se revoltando com o resgatista da equipe que estava guiando eles, que não tinha levado material nenhum de resgate. Dica, vão fazer uma aventura? Certifique-se, pergunte, dê preferência de forma que você possa documentar que você perguntou. E-mail, WhatsApp, vai resgatista? Qual é o material de resgate que vai ter? Quem é a pessoa que vai resgatar? Qual é o curso que ela tem? Perguntem, importantíssimo. Se as respostas não forem legais, não vá, não corra o risco de ir com uma pessoa que de repente não sabe o que está fazendo para salvar a sua vida. Esses dias, um grande amigo meu, Edson, aqui de Curitiba, foi fazer um rapel lá, o rapel era uns 150 metros, ele falou, Tio Montanha, o que eu pergunto para a empresa?
Eu falei, pergunta sobre as normativas que as cordas atendem, que o material atende, como vai ser o resgate, se a pessoa prender o cabelo ou prender a roupa, como que vai ser a segurança se a pessoa desmaiar no meio do rapel, como que vai ser travado a queda de uma pessoa desmaiada na corda. Ele foi lá, o cara respondeu, e daí o Edson mandou para mim. Eu falei, Edson, nota 10 para essa equipe, nota 10. Os caras sabem o que fazem, responderam de uma maneira técnica, tudinho. Então, sempre perguntem, vai fazer rapel, vai fazer travessia de caverna, de rafting, não sei o quê? Perguntem como será o resgate. Perguntem aonde a pessoa fez o curso, se ela é legalmente habilitada e certificada. É a sua vida que está ali. Não deixe para descobrir que o resgatista não entende nada do assunto na hora que ele precisar salvar você. Infelizmente, esse conjunto de fatores fez a irmãzinha Juliana partir daqui lá para cima, meus queridos. Lá é uma região que faz muito, muito frio. A primeira notícia foi que ela caiu 300 metros. Uma queda de 300 metros, por mais que seja escorregando, causa lesões. Causa. Isso é um fato. Pode ser lesões simples? Pode. Mas ela caiu e ficou parada. Na primeira imagem que mostrou dela, falaram ela está imóvel. Eu estava com alguns amigos, eu falei, gente do céu, ela está imóvel porque se ela se mexer, a descida continua, a queda continua. Ou o resgate é muito rápido, ou vai ser muito difícil ela ficar imóvel 1 dia, 2 dias, 3 dias. A tendência é que ela caia mais um pouco, mais um pouco. Então, gente, ela estava imóvel, com algumas lesões que eu não sei dizer porque eu não estava lá. À noite, todo mundo já sabe que a temperatura cai muito lá. E a hipotermia judia. Judia muito de uma pessoa saudável, né? Um atleta. Quando entra em hipotermia, ele é muito judiado. Ele perde muita resistência dele. Então, uma pessoa que está ferida, que já está debilitada, ficar 1 dia sem água, se desidratando e gastando energia para se manter parada naquele local, à noite vem a hipotermia, desgastando mais ainda a pessoa, e a pessoa não consegue repor líquido, não consegue repor energia na forma de alimento, a pessoa se debilita de uma maneira muito, muito rápida. E infelizmente não deu, essa soma de fatores não deu para salvar a vida da irmãzinha Juliana. Uma coisa que eu acho que poderia ter ajudado muito ela, já que houve drones que sobrevoaram ela, eu não sei se isso aconteceu, aquilo que eu falo, eu não estava lá para saber, mas os drones, de fato, sobrevoaram ela. Eu acho que talvez tenha faltado um pouquinho de coração ali, da pessoa pegar uma garrafinha de água, colocar no drone e mandar. De repente, mas eu corro o risco de perder meu drone. De repente ele vai pousar na parte íngreme, vai bater ela, isso vai quebrar, ou alguma coisa assim. De repente, eu falo de repente porque é aquilo que eu já falei, eu não estava lá para saber. Mas faltou um pouco de coração de algumas pessoas. Já que mandou o drone para achar ela, que já foi uma coisa maravilhosa, mandasse o drone com líquidos, com alimentos, para ela ter mais resistência física, se manter no local e ter mais resistência para enfrentar as intempéries do frio, do calor, da desidratação e da hipotermia. Eu acho que isso poderia ter feito uma grande diferença. Então, meus queridos, infelizmente, o acidente dela foi num local onde não havia equipes de resgate especialistas, profissionais. Isso com certeza colaborou muito, muito para que a irmãzinha Juliana fosse lá para cima, meus queridos. Acharam legal o vídeo? Querem receber dicas de segurança na natureza? Querem saber como se virar em algumas situações de risco? Acompanhe nossos vídeos aqui.
Você vai se divertir conhecendo lugares bonitos, vai se divertir curtir montanha que tem barba e cabelo branco, mas é quinta série ainda. Gosto de brincadeiras bem sadias mesmo. Nem penso em brincadeira que não seja totalmente sadia, meus queridos. Vocês vão ver muitas piadinhas interessantes, legais, criançada pode assistir. Não fico falando na gíria, não fico falando palavrão. Vocês vão conhecer lugares lindos aqui no Brasil e vão receber várias dicas de segurança para reconhecer o perigo antes, ou se por acaso não reconhecer antes, o perigo estiver na sua frente, saber como se virar. Eu sou o Timontanha. Fiquem com Deus e tenham paz no coração.